Vamos tratar hoje a respeito do episódio narrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e capítulo 4, que trata da cura feita por Pedro e João àquele paralítico que estava na porta do templo. No capítulo 3 de Atos, tem a seguinte narrativa. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os pés e os tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta da Formosa no templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Esse episódio aqui, ele deu margem a um debate pelos doutores da lei, pelos anciãos, pelos escribas e as autoridades da época. Porque nós vemos que no capítulo 3 segue o discurso de Pedro no templo, e logo em seguida a prisão de Pedro e João. E o motivo é justamente o trabalho que eles estavam fazendo de evangelização, de divulgar os ensinos e o nome de Cristo, principalmente o nome de Jesus de Nazaré, que era vedado pelos anciãos, escribas e os sacerdotes da época. Nós vemos isso lá no capítulo 4 do livro de Atos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então aqui está claro que eles estavam sendo vigiados e estavam sofrendo uma perseguição na época por ensinar o Evangelho de Cristo. E principalmente fazer curas, como esse caso do paralítico, e também falar sobre a ressurreição de Cristo. Isso gerou um debate, e nós vamos conversar sobre o debate logo a seguir. Então estavam ressentidos por ensinar eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. Isso está no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, verso 2. No verso 3 diz assim: E eles os prenderam, recolhendo-se ao cárcere até o dia seguinte, e depois já era tarde. Então Pedro e João foram presos por ensinar o evangelho, dar continuidade ao evangelho de Cristo, fazer curas e ensinar que Cristo ressuscitou. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então aqui no verso 4, capítulo 4 de Atos, fala que muitos ouviram e se converteram, aceitaram ao Senhor Jesus como seu Salvador, como seu guia, como seu mestre, como sua referência, como seu sentido de vida. E ali ocorreu uma conversão que narra ali chegando a quase 5.000 homens. Pedro e João perante o Sinésio. Então, continuando no capítulo 4 de Atos, verso 5, nós vamos ver aqui o debate que se abre pelo trabalho de Pedro e João a respeito da divulgação da obra de Cristo e do nome de Jesus, e principalmente da ressurreição, do fenômeno da ressurreição. No verso 5 do capítulo 4 de Atos consta aqui: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Aqui era a cúpula da igreja da época.
E pondo-os perante eles o arguíram. Então eles colocaram daí Pedro e João e fizeram uma arguição dos dois. Com que poder ou em que nome de quem fizera isso? Então eles queriam saber como que eles estavam fazendo aquelas curas, no caso é desse paralítico, e que poder eles tinham, que autoridade eles tinham para isso. Está lá no verso 6. Com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que andam aliados ao sumo sacerdote. No verso 7. E pondo-os perante eles os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fazes isso? No verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por o qual foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está sendo curado perante vós. Então aqui houve um desafio, porque havia justamente uma perseguição aos cristãos, aqueles adeptos da doutrina de Cristo, após a ressurreição, ali nos primeiros anos da igreja, e era quase vedado falar sobre milagres e ensinos em nome de Jesus. E não era o que estava acontecendo aqui. Pedro e João fizeram não somente a cura, como estavam ensinando a doutrina de Cristo. Então, eles estavam muito incomodados, as autoridades do templo, as autoridades religiosas da época, estavam muito incomodados com isso, com esse novo ramo que estava surgindo. E Pedro aqui, ele não negou que ele estivesse ensinando em nome de Cristo, né? Então nós vemos aqui. Tomai conhecimento, verso 10 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, aqui. Tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificados e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está sendo curado perante vós. No verso 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Exatamente o que Cristo tinha dito enquanto estava com eles, ensinando o evangelho, né? Que a pedra rejeitada ia se tornar a pedra angular. Ou seja, o seu nome, que foi levado ao Calvário, levado à crucificação, que foi sacrificado, ele seria exaltado. Seria exaltado e seria muito conhecido. E é o que nós vemos hoje, no planeta inteiro. O cristianismo está aumentando. O cristianismo está sendo divulgado. Então, o que a igreja primitiva fez, a igreja primitiva, que eu digo, as seitas da época que crucificaram Cristo, aumentou ainda mais a divulgação da doutrina dele e do ensino dele. Eles não conseguiram sufocar a voz dos cristãos. E por isso que Pedro está dizendo aqui, Pedro e João disseram, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. E nós vemos que ele está sendo exaltado e ensinado no mundo inteiro há mais de 2000 anos. Ele se tornou o principal, uma das religiões principais do planeta, o cristianismo. Após isso aqui. Esse livro aqui foi escrito ali estima-se na década de 60, 70 depois de Cristo, que é o Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo pesquisador Lucas. Lucas, ele não conviveu com Cristo, mas ele fez um relato histórico, uma pesquisa historiográfica dos registros que tinham, das narrativas orais que tinham acerca do Messias. E daí ele escreveu o livro, é considerado o autor do livro de Atos dos Apóstolos e o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Então aqui nós vemos que o cristianismo ele só cresceu numa velocidade espantosa nesses 2000 anos. O que foi feito à morte de Cristo gerou um efeito adverso. Eles queriam sufocar e eliminar o cristianismo, os seguidores de Cristo, aquelas seitas que existiam. E ocorreu justamente o contrário. O cristianismo, quanto mais perseguido foi, mais ele cresceu.
E se espalhou entre as nações, principalmente com o apóstolo Paulo, que levou o evangelho aos romanos, que levou o evangelho aos gregos e aos demais povos que não conheciam a pessoa, que não conheciam o trabalho de Cristo. Então, essa pedra que vocês rejeitaram, esse que vocês colocaram numa posição, o Pedro está ensinando aqui, numa posição de que seria esquecido, que não simplesmente não se falaria mais o nome dele, que é Jesus Cristo, é justamente o mais lembrado hoje. Então, o que ocorreu foi que ele se tornou o principal, uma das principais religiões mundiais hoje, principais com maiores número de adeptos é o cristianismo. Uma das religiões mais conhecidas no mundo. Então nós vemos aqui no capítulo 4, verso 12, que diz aqui, Pedro, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Então aqui nós vemos no verso 12 do capítulo 4, que é a exclusividade de Cristo. Pedro e João estão ensinando aqui que não há nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o Salvador, ele veio fazer o sacrifício pela humanidade, que é entregar o conhecimento de Deus. Ele veio aperfeiçoar a lei de Deus. Ele veio levar as pessoas a serem fiéis e obedecerem a Deus. E também ele proporcionou o perdão dos pecados através do seu sacrifício, através que todo aquele que nele crê não pereça, pelo sacrifício que ele teve na cruz do Calvário. Que Cristo continue iluminando o estudo de vocês, que Deus abençoe e dê uma ótima tarde. Vamos continuar orando e lendo a palavra de Deus, meditando nela, porque ela é a luz, lâmpada para nossos pés e guia para o nosso caminho. Que Deus abençoe.